pensar em 45 graus. Então, 45 no primeiro, 135 no segundo, 225 no terceiro, 315 no quarto. Como que eu descobri esses valores? Por meio destas diferenças, realizando essas subtrações. Então, 180 graus menos 135 corresponde a 45. 225 graus menos 180 corresponde a 45. 360 graus no quarto quadrante menos 315 graus corresponde a 45 graus. Então, aqui nós temos pontos. Aqui nós temos pontos que, quando no segundo, terceiro e quarto, que quando reduzidos para o primeiro quadrante, fecham, param no ponto π sobre 4. Eu vou agora aproveitar esses pontos que já estão definidos aqui para falar sobre simetria. Eu vou falar especificamente sobre simetria com relação ao eixo x e com relação ao eixo y. No eixo x, nós temos que o ponto 5π sobre 3 é simétrico a π sobre 3. O ponto correspondente ao arco de 4π sobre 3 é um ponto que é simétrico com relação ao eixo o ponto 2π sobre 3 é simétrico com relação ao ponto correspondente a π sobre 3 com relação ao eixo y. Vou agora mostrar para vocês uma outra coisa interessante a respeito desses pontos de redução. Vou colocar aqui no 30 graus, no primeiro quadrante, no segundo quadrante 150, no terceiro quadrante 210, no quarto quadrante 330. Muito bem, vamos observar os denominadores? O denominador aqui, correspondente aqui com relação a 30 graus, nós temos que a medida do arco em π radianos é π sobre 6. Olha o denominador, 6. No segundo quadrante, o ponto correspondente ao ângulo de 150 graus corresponde ao arco com medida 5π sobre 6. Denominador 6 também. No terceiro quadrante, 7π sobre 6. No quarto quadrante, 11π sobre 6. A gente pode perceber, então, que uma vez que π corresponde a 180 graus, 180 dividido por 6 é 30. Então, no segundo quadrante, π sobre 6 corresponde a 30. Então, 5 vezes 30, 150. No terceiro quadrante, 7 vezes 30, 210. No quarto quadrante, 11 vezes 30, 330. Pensando agora no valor correspondente a 45 graus. Então, 45, 135, 225, 315. Então, π sobre 4, aí aqui vem 3π sobre 4, 5π sobre 4. 7π sobre 4. Denominadores são iguais a 4. Por quê? Porque 180 dividido por 4 é 45. Uma vez que π corresponde a 180, ao dividir 180 por 4, 45 graus. Então, 3 vezes 45, 135. 5 vezes 45, 225. 7 vezes 45, 315 graus. E aí vai. Para fechar, então, essa parte sobre a redução ao primeiro quadrante, nós vamos aqui
utilizar um applet lá do Banco de Materiais do GeoGebra, de autoria de Haroldo Eduardo Atias Rodrigues. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui um ponto P que está localizado no primeiro quadrante. Então, aqui nós temos o ângulo alfa, o triângulo retângulo, que é determinado por esse ângulo alfa, e nós podemos perceber, então, que para os ângulos complementares, vale aquela ideia que já foi apresentada. O cosseno de um ângulo alfa será igual ao seno do seu complemento, ou de 90 menos alfa, né? Aqui, trabalhando em π radianos, nós temos π sobre 2 menos alfa. A tangente de alfa, então, será 1 sobre a tangente do complemento. Por quê? Porque se você fizer seno de alfa sobre o cosseno de alfa, uma vez que nós teremos aqui que o seno de alfa é que o seno de alfa é cosseno de π sobre 2 menos alfa, e o cosseno é igual ao seno do complementar, nós teremos, então, o inverso da tangente. Vamos agora entender as relações de redução ao primeiro quadrante a partir desse ângulo alfa que está localizado no primeiro, né? Então, nós temos que no segundo quadrante, o cosseno de alfa será igual a menos, porque o cosseno é negativo, menos o cosseno de π menos alfa. π menos alfa é a redução. Uma vez que o seno é positivo no segundo quadrante, o seno do ângulo será igual ao seno de π menos alfa, ou seja, de 180 menos alfa. E se nós temos um ângulo alfa que está no primeiro quadrante, a tangente será igual a menos a tangente de π menos alfa. Nesse caso aqui, alfa tem que estar em π radianos também, claro, né? Tá? Muito bem. Então, por que a tangente é negativa? Porque positivo do seno, um número positivo do seno sobre o número negativo do cosseno, vai dar um número negativo, né? No terceiro quadrante, nós vimos que será o ângulo menos 180. Então, cosseno de alfa será menos cosseno do ângulo menos π. O seno será igual a menos seno do ângulo menos π. E a tangente será igual à tangente do ângulo menos π. Nós vimos que o seno e cosseno são negativos, né? No terceiro quadrante. Com relação ao quarto quadrante, nós temos que a redução ela é feita por meio de 2π menos alfa. Então, o cosseno de alfa será igual ao cosseno de 2π menos alfa, porque no quarto quadrante o cosseno é positivo. O seno, ele é negativo. Então, seno no quarto quadrante de 2π menos alfa será negativo, que corresponde a seno de alfa. E a tangente será negativa também. O número negativo sobre o número positivo será um número negativo. Vamos agora levar o ponto P para o segundo quadrante. Nós temos que, no caso do segundo quadrante, alfa é um arco que está entre π sobre 2 e π. Então, nós devemos lembrar que a soma de alfa e x, nesse caso, marcado aqui como ângulo x, né? É igual a 180 graus, que corresponde a π. Então, observe que nós temos aqui x e, como a geometria plana nos ensina, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, aqui nós temos x também. Então, a soma desses ângulos aqui, x com alfa, tem que dar 180. Então, x será o quê? π menos alfa, né? Assim, o cosseno de alfa será igual a menos cosseno de x. X aqui é π menos alfa.
Então, o cosseno de alfa será menos cosseno de π menos alfa. O seno de alfa será igual a seno de π menos alfa. A tangente de alfa será menos tangente de π menos alfa, que é o que nós vimos anteriormente, quando o ponto P estava no primeiro quadrante, né? Para o terceiro quadrante, uma vez que alfa está entre π e 3π sobre 2, nós temos que o ângulo menos x é igual a 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice, né? 180 graus. Então, x será o quê? Alfa menos π. Como nós vimos anteriormente, o cosseno de alfa será negativo e o seno de alfa negativo também, porque no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos e a tangente será positiva, né? Pensando agora em um ângulo no quarto quadrante, alfa mais x é 2π. Então, x será o quê? 2π menos alfa. Então, nesse caso, no quarto quadrante, o cosseno é positivo, o seno é negativo e a tangente será negativa.